Vamos repetir? Diga bem forte: os 7 passos de um vencedor. A pedagogia fala que para nós gravarmos algo aproximadamente 100%, nós temos que ler e reler algo no mínimo 50 vezes. Mas nós não vamos repetir 50 vezes. Eu gostaria que toda a igreja, bem forte, só mais uma vez, repetisse o tema da mensagem, aquilo que Deus colocou em nosso coração. Repita bem forte: 7 passos de um vencedor. Quem é vencedor aqui pode dar um glória a Deus aqui. A Bíblia nos fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler está contextualizado dentro da vida do rei Davi. Todos nós sabemos, aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que são alunos da escola dominical, que Davi, ele foi um dos maiores reis, ou assim podemos dizer, o maior rei que Deus levantou na nação de Israel. Davi, ele foi escolhido como rei de Israel, como o segundo rei após Saul. Davi, ele faz parte do aquilo que é chamado o Reino Unido, o período em que as 12 tribos de Israel, elas permaneceram unidas de um período de 120 anos, porque diz a Bíblia que Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 e Salomão, seu filho, reinou 40 anos. Davi, ele foi ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, como o segundo rei da nação de Israel. Porém, o capítulo de número 11 é o capítulo que trouxe sérias consequências na vida de Davi. Davi, só para os irmãos terem uma ideia, ele é o personagem bíblico mais citado na Bíblia. Aproximadamente 1105 referências nós encontramos na Bíblia a respeito de Davi. Davi, ele como poeta, como músico, ele escreveu aproximadamente 73 salmos. E existe na Bíblia Sagrada aproximadamente 66 capítulos dedicados à vida e à pessoa de Davi. Quando nós vemos a biografia de Davi, nós vamos perceber que Davi, ele tinha 3 qualidades, que está na Bíblia. A primeira qualidade de Davi está em Atos capítulo 13, versículo de número 22. A Bíblia vai nos falar que Davi, ele era um homem espiritual. Atos capítulo 13 e o versículo 22, diz a palavra do Senhor: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, e com o meu santo óleo o ungi. Isso fala de uma característica espiritual. Davi era um homem espiritual. A segunda característica que nós encontramos em Davi, a Bíblia vai nos falar que Davi, ele era um homem humilde, porque enquanto os seus irmãos estavam a serviço de Saul, no exército, guerreando as lutas de Saul, Davi estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai. E dentro do contexto judaico, a profissão mais desprezada, que ninguém queria exercer, era de pastor de ovelha. Enquanto os irmãos de Davi
estão guerreando, Davi está apacentando ovelha. Isso fala de humildade. E a terceira característica que nós olhamos na biografia de Davi, a Bíblia nos fala que Davi, ele era um homem íntegro. E no original, a palavra íntegro significa completo, inteiro, sólido e honesto. Não basta Davi ter essas três qualidades. Davi foi o único homem na Bíblia Sagrada que recebeu 3 unções da parte de Deus. A primeira unção que Davi ele recebe está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, aonde Samuel unge Davi na presença dos seus irmãos na casa de Jessé. A segunda unção que Davi recebe está em 2 Samuel capítulo 2 e o versículo 4, aonde ele recebe essa unção para governar a tribo de Judá. E a terceira unção que Davi recebe está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 5, aonde ele vai governar, vai reinar sobre toda a nação de Israel. Perceba que receber uma unção da parte de Deus já era algo especial e maravilhoso. Davi não recebeu uma unção, Davi recebeu 3 unções da parte de Deus. Porém, se tivesse um capítulo da vida de Davi, que Davi pudesse apagar esse capítulo, Davi pudesse esquecer esse capítulo seria o capítulo de número 11 do 2º livro do profeta Samuel. O capítulo 11 começa dizendo da seguinte forma: na época em que os reis saíam para a guerra, Davi, em vez de ir para a guerra, diz a Bíblia que ele permaneceu no palácio. Perceba bem que esse período em que os reis saíam para a guerra era no final da chuva de inverno, que dentro do calendário judaico era entre o mês de março e o mês de maio. Perceba bem que esse período em que todos os reis saíam para a guerra, para guerrear, diz o escritor que Davi, em vez de ir para a guerra, ele permaneceu no palácio em Jerusalém. E diz a Bíblia que certo dia, à tarde, Davi então, ele sobe para o palácio. E diz a Bíblia que Davi está passeando pelo o seu palácio, recebendo ali a brisa suave que pairava no palácio. Diz a Bíblia que ele então observa de longe e ele vê uma mulher se banhando. Alguns dizem que o banho ali de Betseba era o banho de purificação, mas não se tem uma exatidão. Davi então, ele percebe que aquela mulher, ela estava se banhando, e diz a Bíblia que aquela mulher chamou-lhe a atenção de Davi. Mas qual foi o primeiro erro que Davi cometeu? Que eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida espiritual, contextualizar na nossa vida. A Bíblia fala que Davi tinha que estar guerreando, mas Davi permaneceu no palácio. Davi tinha que estar no campo de batalha, mas Davi permaneceu no palácio. Davi tinha que estar segurando a espada e o escudo, mas Davi estava passeando no palácio. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e colocamos outros objetivos, nós corremos o risco que Davi cometeu.
Davi era para estar na guerra. E quantas das vezes, meus irmãos, nós também negligenciamos. Era para estarmos na casa do Senhor, estamos no palácio. Era para estarmos na oração e estamos no palácio. Era para estarmos na torre de vigia, mas estamos no palácio. Era para estarmos no jejum, mas nós queremos ir para o palácio. Por quê? Porque queremos a brisa suave. Trocamos o período de consagração por um aparelho que distrai a nossa atenção. Mas nessa noite Deus está falando: não é momento de passear no palácio, é momento de levantar a espada e ir para a guerra pelejar. Aleluias! E Davi, ele comete 4 erros. Quais são os 4 erros que Davi cometeu? Quando ele está passeando, diz a Bíblia que ele viu Betseba, desejou Betseba. O segundo erro. O primeiro erro foi viu. Segundo, desejou. Terceiro erro, ele mandou buscar Betseba. E o quarto erro, ele tem relações com ela, ou seja, ele consumiu o ato. Davi, pela lei de Moisés, se nós fôssemos ver, Davi, ele quebrou todos os 10 mandamentos, ele transgrediu todos os 10 mandamentos. A lei dizia que Davi tinha que ser morto, a lei dizia que Davi tinha que ser fulminado. Mas quando Davi pensou que ninguém tinha observado o que ele fez, o historiador Flávio Joséfo fala que Deus envia um profeta na casa dele por nome de Natã. E Natã vai contar uma parábola para Davi, dizendo: ó rei, existia em uma certa cidade um homenzinho rico que tinha muitas ovelhas. E naquela mesma cidade, eu estou parafraseando, resumindo, tinha um homenzinho pobre também, que só tinha uma ovelhinha. Veio um viajante, ó rei, na casa do homem rico, e em vez do homem rico pegar uma das suas ovelhas, falando de Davi, ele vai e pega aquela única ovelhinha que aquele homem pobre tem, e mata e dá para o viajante. A Bíblia fala que Davi, ele fica furioso, Davi, ele fica irado, e Davi vai dizer: digno de morte é o homem. Ele estava dizendo para ele mesmo. Aí o profeta fala: ó rei, assim diz o Senhor, tu és este homem. Davi, a Bíblia não fala, mas Davi deve ter caído no chão. As estruturas de Davi se abalou. A lei dizia que ele tinha que ser morto e fulminado. Mas quando você vai para o Salmo 51, é o salmo que Davi escreve logo após a saída do profeta Natã do seu palácio. Davi sabia que ele tinha que ser morto, mas nós vemos aqui a graça de Deus na vida de Davi. Davi vai parafraseando, ele fala: Senhor, retira de mim o trono, retira de mim a coroa, retira de mim o séquito, aleluia, retira de mim o manto, retira de mim o palácio. Mas Davi continua dizendo: Senhor, só não retira de mim o teu Santo Espírito Santo de Deus, aleluias. Eu não conheço a sua vida, não quero saber o que você fez, mas eu quero dizer para você uma coisa: você pode perder bens materiais, você pode perder emprego, você pode perder amigo, mas não perca a presença do Espírito Santo na sua vida. Quantos estão sentindo a presença dele? Levante a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Aleluia!
Não perca a presença do Espírito Santo. Alabandobia. Oh, aleluias. Escute. Deus perdoou o pecado de Davi? Sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus falou para o profeta para dizer para ele: olha, o Senhor vai te perdoar. Porém, tem um porém. A espada não sairá da sua casa. Deus perdoa? Perdoa. Mas nós temos que entender que em certas ocasiões, as consequências vai permanecer. As consequências iremos colher. Deus disse: eu vou te perdoar, mas tem um porém. A espada na Bíblia fala de juízo. A espada não irá sair da sua casa. E nunca saiu da casa de Davi. Davi, ele foi um bom rei, mas foi um péssimo pai. Saul foi um péssimo rei, mas foi um bom pai. Quando Davi, a criança nasceu do fruto do relacionamento com Betseba. Diz a Bíblia que Deus feriu a criança. Isso aqui é muito forte, irmão. Repita comigo bem forte, diga: Deus feriu a criança. Tem coisa na minha e na sua vida que não é o diabo que vai ferir, não é o homem que vai ferir. Porque crente é assim, né? Tudo que acontece é o diabo. É a macumbeira, é feiticeira. Estão fazendo macumba para mim. Não tem nada disso. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus não vai deixar ir para frente. Tem portas que Ele vai fechar. Tem portas que Deus não vai abrir, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Tem coisas que Deus não vai deixar crescer, porque Ele sabe o que vai acontecer no amanhã. E diz a Bíblia que Deus feriu a criança. Não foi o diabo, não foi demônio, não foi o homem, foi Deus que feriu. Quando Deus feriu a criança, diz a Bíblia que Davi, então, aqui entra o drama de Davi. Davi começa a buscar a Deus pela criança. Diz a Bíblia que Davi, ele ficou orando e jejuando, ele se isolou, ele não queria conversar com ninguém. Só quem é pai sabe quando o filho está sofrendo e você não tem condições de solucionar o problema dele. Davi, então, ele se isola, ele vai orar, ele vai jejuar. Durante 7 dias Davi está isolado, orando, jejuando, não comia nada, não bebia nada, estava prostrado, porque Davi pensava que Deus poderia reverter aquela situação. Tem coisas que Deus não vai mudar, tem coisas que Deus não vai sarar, porque Deus conhece o amanhã. Diz a Bíblia que no 7º dia, aonde Davi estava orando, jejuando, buscando, a criança morreu. Quem é que vai dar notícia para Davi? Quem é que vai ter a coragem de falar para o pai da criança que a criança morreu? Enquanto Davi estava ali, diz a Bíblia que Davi ouviu que eles estavam cochichando que a criança morreu. Aí entra os 7 passos de um vencedor. Aleluias. Davi estava prostrado, Davi estava orando, Davi estava jejuando, por quê? Porque a criança ainda estava viva. Davi sabia que enquanto há vida, ainda há esperança. Deus está dizendo para alguém aqui: ainda há esperança para você. Deus está dizendo: não pare de clamar, não pare de jejuar, não pare de interceder, não pare de amar, porque enquanto há vida, há esperança.
Labachúbia. Talvez o homem disse: não tem jeito, já era. Ei, você não criou filho para o mundo, para o pecado, para a droga, para a prostituição. Você criou filho para ser uma bênção na casa do Senhor. Os seus filhos são bênção do Senhor. O seu casamento é bênção do Senhor. A sua família é bênção do Senhor. Aleluias. Quando Davi ouviu que a criança morreu, a primeira atitude que Davi vai fazer, aleluias. Davi poderia ter desistido de tudo, jogado a toalha e voltado para trás, não querer mais saber de Deus. Mas quando a criança morreu, diz a Bíblia que Davi, ele se levantou da terra. Deus está falando com alguém aqui que às vezes perdeu algo na sua vida, mas continua prostrado ainda. Deus está dizendo: é noite de se levantar. É noite de permanecer de pé, é noite de tomar uma posição, é noite de se levantar da terra. O primeiro passo de um vencedor é se levantar, se levantar, se levantar. Sabe por quê? Porque nós somos reflexo daquilo que nós queremos para nossa família. Se eu sou uma bênção, a minha família vai ser uma bênção. Se eu oro, o meu filho vai ser de oração. Se eu sou homem de caráter, o meu filho também vai ser. Aleluia. Mas se eu estou prostrado e derrotado, isso vai refletir na minha casa e na minha família. Mas nessa noite Deus está dizendo: é noite de se levantar, é noite de permanecer de pé. Deus está querendo dizer: Ele está te fortalecendo para você permanecer de pé. Davi se levantou. Diz a Bíblia que Davi, após se levantar, ele se lavou. Aleluias. O Espírito Santo está lavando a nossa vida aqui nesta noite. O Espírito Santo está nos purificando. Aleluias. A terceira coisa que Davi fez, depois de se lavar, diz a Bíblia que ele se ungiu. Aleluia. Irmão, azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Não tem como nós vencermos as lutas, as batalhas, as guerras sem a unção do Espírito Santo. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo que quando você se levantar, Ele vai te ungir. Ele tem unção para você. Aleluia. Levante a mão para o céu e receba a unção do Espírito Santo que desce sobre a nossa vida nesta noite. Se unja. Sem a unção do Espírito, nós não vamos conseguir vencer. Sem a unção do Espírito, nós não vamos ter vitória. A quarta característica, diz a Bíblia que Davi, ele mudou de veste. Ou seja, mudar de veste significa uma nova história. Quando o filho pródigo, ele volta para a casa do pai, uma das coisas que o pai vai fazer para o filho, diz a Bíblia, coloca a melhor veste. Ou seja, tira a veste do fracasso e agora você vai vestir uma veste nova. Dentro do contexto judaico, a melhor veste era do pai. O pai está dizendo: pega a minha veste e coloca nele. Quando Davi está trocando de veste, ele está dizendo que a vida dele vai mudar. Deus está dizendo que Ele tem veste nova para você aqui nesta noite. A tua história vai mudar. A história do teu casamento vai mudar. A história do teu filho vai mudar. Aleluia. A tua história vai mudar. Por quê? Porque Deus tem veste nova para você. Aleluia. Depois que ele se vestiu, diz a Bíblia que ele entrou na casa do Senhor e adorou. Irmãos, é muito fácil a gente adorar
quando nós estamos ganhando, não é verdade? Quando nós só estamos ganhando é muito bom. Adorar quando nós perdemos é difícil. Davi está adorando na perca. Ele perdeu, mas ele adora. Deus não ouviu a oração dele, mas ele adora. Deus não curou o filho dele, mas ele adora. Seu filho ainda não foi salvo, o casamento não foi restaurado ainda, a porta não se abriu. Deus está dizendo, continue adorando. Não pare de adorar. Não pare de adorar, não pare de crer, não pare de interceder, aleluia. Adorar quando ganha é fácil, mas Davi vai adorar na perca, na dor, no sofrimento. E diz a Bíblia, fica de pé que eu já estou finalizando. Ele vai para sua casa e pediu pão, e ele comeu. Isso fala de fortalecimento. Ficou 7 dias sem comer, 7 dias sem beber, o corpo dele estava fraco, então Davi precisava se fortalecer. E para finalizar, diz a Bíblia, que ele entrou a Betseba, ela concebeu e teve um filho, e o Senhor o amou. O primeiro filho, Deus tirou, Deus feriu, Deus matou. Davi poderia pensar, não quero mais saber, não vou tentar mais. Mas diz a Bíblia que mesmo depois dele perder, Davi tentou mais uma vez. Deus está dizendo para você nessa noite, tente mais uma vez. Se humilhe mais uma vez. Peça perdão mais uma vez. Oh, aleluia, perdoa mais uma vez. Os discípulos estavam pescando a noite toda. Jesus chega lá, ei, pegaram alguma coisa? Senhor, nada. Aí Jesus fala, lança a rede, vai para mais para fundo e joga a rede. Aí Pedro fala, mestre, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Quando Pedro lançou a rede, o barco estava cheio, a rede quase se rompeu de tanto peixe. Sabe por quê? Porque Pedro tentou mais uma vez. Davi perdeu o primeiro, tentou o segundo e Deus abençoou. Deus está dizendo, tente mais uma vez. Talvez tem gente que está frustrado porque tentou e não deu certo. O inimigo falou, não tem mais jeito, já era, desiste. Mas Deus está dizendo, tente mais uma vez. Se humilhe mais uma vez, vai mais uma vez, busque mais uma vez, ore mais uma vez, porque é nessa vez que Deus vai te abençoar. O inimigo quer que você pare, quer que você desista, quer que você entregue os pontos, mas Deus está dizendo, tente mais uma vez. Levante a sua mão para o céu que nós vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e nós cremos, Senhor, na Tua palavra, cremos, Senhor, que há restauração, há libertação, há salvação, há, Senhor, restituição. Meu Deus e meu Pai, pessoas que estavam pensando em parar, em desistir, em olhar para trás, mas nessa noite o Senhor está levantando, o Senhor está dando força, o Senhor está colocando de pé. Nessa noite o Senhor tem unção, o Senhor tem veste nova, o Senhor tem pão, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Senhor, a nossa família, a nossa casa é do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe cada lar, cada família, cada casa nessa noite, cada filho, Senhor, pessoas que estão, meu Deus e meu Pai, com filho no mundo das drogas, da prostituição, que o Senhor venha ir ao encontro, que o Senhor venha restaurar, Senhor, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Diga bem forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, a minha casa, a minha família é projeto de Deus. Diga, a minha família
É uma bênção do Senhor. Quantos creem, glorificam o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus.